Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu sou Lilian Coelho Maffei, editora-chefe do site Bons Fluidos, e a gente está aqui para falar, claro, de bons fluidos e espiritualidade. E o meu convidado hoje é o Rafa Santos, que é cartomante, médium e comunicador digital nessa área de espiritualidade. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Lilian. Grato demais e honrado pelo convite. Um oi para todo mundo que está assistindo também. Rafa, eu quero começar do começo. Você é formado em artes cênicas, é diretor, ator, dramaturgo e usa a tua casa como palco para ensinar as pessoas a se conectarem com sua espiritualidade, com as entidades. Como é que começou isso? Eu acho que a minha ligação com a espiritualidade vem de um amor muito grande por tudo que é espiritual desde pequeno, né? Eu cresci numa família católica e gostava muito de participar dos ritos, de participar da missa, de estar presente, né? Eu fui coroinha muito tempo, né? E conheci na Igreja Católica uma verdade espiritual muito forte, que mesmo hoje sendo espiritualista, umbandista, eu não consigo negar a espiritualidade que eu vivi lá, né? Sempre gostei de participar dos ritos comunitários, como procissões, sempre gostei de estar presente, eu achava muito bonito, cresci num bairro muito pobre, mas que tinha uma riqueza espiritual muito grande, que era a comunidade que movimentava isso. E você, então, tem uma sensibilidade muito grande, se descobriu médium. Exato. Todo mundo é médium. Existem graus diferentes? Como é que funciona a mediunidade para cada um? Essa pergunta é maravilhosa, né? Porque todo mundo tem que ter mediunidade. Porque se eu não tivesse mediunidade, eu não conseguiria trocar energia com você. Eu não conseguiria te deixar bem depois de uma conversa. Eu não conseguiria te deixar triste depois de uma conversa difícil. Então, essa troca de energia que nós temos é uma troca espiritual também. Isso é mediunidade. Mas nem todo mundo que tem mediunidade vai trabalhar com a mediunidade. Ou seja, eu gosto de usar o exemplo, né, do jogo de futebol, do jogador de futebol. Todo mundo consegue chutar uma bola, mas nem todo mundo vai ser um jogador de futebol. E o médium que trabalha a mediunidade é uma pessoa que tem uma mediunidade muito mais aflorada, né? Então, o primeiro passo é saber que todo mundo é médium. Depois, é possível saber que tipo de mediunidade cada um tem, porque existem tipos, né? Um Exato. vê, um escuta, como é que é isso aí? Exato, né? Existem várias denominações do tipo de manifestação mediúnica que a pessoa tem. A gente tem, por exemplo, a mediunidade de vidência. Algumas pessoas acham que é ver o futuro, mas não é. A mediunidade de vidência é a mediunidade, capacidade de ver espíritos. A gente tem a mediunidade clareaudiência, que é a pessoa que ouve espíritos. A gente tem a mediunidade de intuição, que essa é a que todo mundo tem, que é aquela sensação da gente, que a gente tem de que vai acontecer alguma coisa, só que a gente não sabe de onde que essa informação veio. Ai, estou preocupada com meu filho, alguma coisa me diz que alguma coisa vai acontecer. Mãe tem muito isso, essa mediunidade de intuição muito forte, né? E a gente tem mediunidade de incorporação, que ela é a base, né, dos rituais de Umbanda, né, dentro dos terreiros, que é a capacidade do médium se conectar com o espírito e eles realizarem um trabalho juntos. Então, existem vários tipos de manifestações mediúnicas. E só vai para o terreiro quem tem essa capacidade de incorporar, e as outras pessoas que têm outros tipos de mediunidade às vezes nem percebem, Rafa? Na verdade, o terreiro ele tem espaço para todo mundo, né? Então, o terreiro, eu gosto de falar que o terreiro ele é um espaço de cura. Para quem quer ser curado. A Umbanda, ela é uma religião de cura, né? Então, vai lá as pessoas que... Tem até uma frase famosa que ou a pessoa vem pelo amor ou vem pela dor, né? Porque ela vai procurar a Umbanda uma hora, seja porque ela está passando por um momento de dor muito difícil na vida dela, ou seja porque ela se conectou pela espiritualidade e quer aprender mais, quer conhecer mais sobre isso. Aproveitando esse gancho, por que, na tua opinião, existe tanta demonização de religiões de matriz africana, do Umbanda, Candomblé? Por que a gente, que é um país tão miscigenado, né, somos formados de portugueses que vieram para cá, os indígenas que estavam aqui, os escravizados, os negros da África,
Por que tem espaço para isso? Não deveria ter, Não né? deveria, né? Assim, é uma hipocrisia muito grande, um país tão rico. A miscigenação étnica que a gente tem no Brasil deveria ser também também uma miscigenação espiritual muito grande. O brasileiro, mesmo não admitindo, ele é muito sincrético, né? Ele sendo católico, muitas pessoas sempre passam o cafezinho pro preto velho, né? Mas mesmo assim negam a espiritualidade afro, né? Elas negam e demonizam, né? Porque a sociedade brasileira hoje ela tem uma vertente cristã, judaico-cristã muito forte. E tudo que veio de África é demonizado, é considerado mal, ruim, isso não presta pra gente. Se a gente pensar, sendo que faz parte da nossa construção, da nossa sociedade, de como somos hoje. A cultura indígena e dos africanos foi apagada, né, no decorrer da história. A educação, a cultura, as religiões, houve uma tentativa de apagamento. Então, acho que é mais ou menos isso, né? A cultura dominante é a que prevalece e as outras devem ser aniquiladas, e não deveria ser assim. Exato, e isso é um debate que acontece até próprio dentro dos terreiros, porque a Umbanda, por exemplo, é uma religião que ela juntou catolicismo, juntou espiritismo, juntou a espiritualidade afro e juntou a matriz indígena também. Mas usou-se muito, por muito tempo, hoje isso está ganhando outros contornos, da espiritualidade cristã para tentar apagar esse lado mais afro, deixar uma Umbanda mais palatável para as pessoas, para a sociedade, né? Então eu creio muito na importância hoje de resgatarmos essas outras matrizes, a matriz africana, a matriz indígena também, que tem seu panteão de deuses, né? A gente tem Tupã, tem Jaci, tem Guaraci, né? Tem toda uma espiritualidade que a gente hoje perdeu e tem que correr atrás para conhecer, né? Conversando com os indígenas que sobraram, né? Desse genocídio, né? Através dos anos, e é isso. E por isso que é tão importante a gente trazer esse assunto à tona para que cada vez mais pessoas possam entender um pouco mais, porque às vezes acontece uma ignorância no sentido de ignorar mesmo, de não saber. Então, quando a gente traz luz a um assunto como esse, a gente espera acabar um pouco com uma camada de preconceito que existe, inclusive em relação aos orixás. Vamos falar sobre essas figuras, porque às vezes alguém fala: ai, obrigado Exu, tipo, ai não, Deus é um só, Deus já tem uma coisa, principalmente com relação a Exu, né, que é bastante demonizado. Me conta um pouquinho, quem são as entidades, Exu Orixá, Exu Entidade, como é que acontece essa divisão? É muito legal a gente separar, né, e entender. Orixás são divindades, são deuses, né, do panteão iorubá, do panteão africano. A gente vai ter Iemanjá, Ogum, né? A gente vai ter Yansan, vai ter Obaluaê, Nanã, e cada um deles vai trabalhar dentro de um campo de força da natureza. Oxóssi está trabalhando muito porque é o ano dele, né? Pois é, exatamente. Né? Esse ano é um ano de Ogum e Yansan também, né? Então assim, é um ano de muito movimento, de muito projeto, né? Quem tem um projetinho engavetado, né, e quer colocar em prática, o ano é esse, gente, não perca a oportunidade. E aí, em relação a Exu, por que acontece tanta demonização? Qual é o papel de Exu na vida das pessoas? O que Exu pode fazer? O que pode se fazer para agradar Exu? O que é possível pedir a Exu? O orixá Exu, ele é um orixá, vamos dizer, né, todos são maravilhosos e importantes, mas o Exu, ele é o orixá mais cultuado e importante, porque ele é o grande comunicador entre os homens e os deuses, né? Então, ele é amoral, ele tem uma coisa que ele não é bom e ele não é ruim, ele é justo. É um orixá que é difícil nós entendermos e compreendermos como que ele trabalha, né? Por isso ele vai trabalhar como ele quer, né? E a gente tem no Brasil também as entidades Exu, né? Que já são outras coisas, são nomes que espíritos guardiões ganharam aqui no Brasil.
né? Mas se você for para outro país, por exemplo, no Japão, lá não tem espíritos Exu, lá vão ter guardiões. Se for para Nova Zelândia, vão ter guardiões. Aqui no Brasil eles ganharam o nome de Exu e Pombagira também. E quem está querendo se iniciar na espiritualidade, quer começar a se conectar com a espiritualidade, com suas entidades, qual o primeiro passo, Rafa? Eu gosto de dizer que a espiritualidade é individual, mas a religião é coletiva, né? Ou seja, cada pessoa vai ter o seu mundo espiritual dentro de si. E o primeiro passo é identificar que mundo espiritual você quer se conectar. É na Umbanda, são com as entidades, é isso que te chama, é no catolicismo, né, são com os santos da Igreja Católica, né, na Igreja Evangélica, é no xamanismo, né, com as medicinas da floresta, com as entidades da floresta, né? Então cada pessoa vai ter que entender primeiro qual é a espiritualidade que me chama, né? E depois disso ela vai procurar estudar, procurar alguém que possa lhe ensinar. No meu perfil eu falo sobre espiritualidade brasileira, né? Eu falo como as pessoas podem fazer para se conectar com a sua espiritualidade em casa. Por quê? Porque eu vi que eu mesmo passei muito por isso, porque eu rodei muitas cidades, né? E chega um momento que você chega numa cidade, às vezes, que não tem um terreiro, ou que a mãe, às vezes, não tem momento, não tem um horário disponível, o único horário que ela tem é à noite, ela não consegue, ela precisa descansar, não consegue participar do culto. E aí, vai deixar de viver a sua espiritualidade? Não, você vai viver ela em casa. E aí, quando a gente fala de viver a espiritualidade em casa, tem muitos mitos, que eu não sei se são verdadeiros ou falsos, que eu vou perguntar para você, em relação ao que pode e o que não pode. Ai, pode acender vela, ai, tem que ser acima da cabeça, ai, tem que ser no quintal. Essa vela para entidades de esquerda podem ser assim, essas não podem. A oferenda pode depois colocar no lixo comum, não falar pecado, é desrespeito com a entidade, é para jogar na natureza, pode fazer no quintal de casa? Não pode, tem que ser... Como é que funciona? Então, acender vela em casa é um das maiores questões que as pessoas trazem, né? No meu perfil é todo dia alguém perguntando, mas pode mesmo acender vela em casa? E assim, né, a minha companheira, por exemplo, né, ela antes de me conhecer não se conectava com a espiritualidade da Umbanda, não tinha esse costume de acender velas para espíritos, ela acendia vela todo dia em casa, na casa inteira, porque gostava do local bem iluminado. Olha que bacana. Bacana, né? Exato. Ou não? Bacana ou não? Bacana, eu perguntei, né? para ela, amor, e como que você se sentia? Você sentia energia ruim? Sentia que isso atraía coisas ruins? Não, sentia a casa confortável, sentia um bem-estar. Ou seja, a vela, ela é, antes de tudo, algo que serve para iluminar ambientes, né? E quando você coloca um endereço na vela, você fala, preto velho, essa vela é para o senhor, meu preto velho. Você está dando o endereço, você está dando a ação para aquela vela. Isso é o que chama firmar a vela. Isso. Isso que é fundamental, porque às vezes você acende uma vela e às vezes quem quer luz e não tem luz pode vir, e se você deixa o endereço certo, você sabe que chegou ali. Exato. O mais importante é endereçar, né? É você fazer com foco. Não adianta, ai meu Deus, tô atrasado aqui para sair, vou acender rapidinho a vela aqui pro meu Exu, acende e vai embora. Não, você fez errado. Né, você tem que ter um foco. Se for para fazer assim, não faça. Faça no outro dia, faça quando você tiver tempo, né? Então, vela, se você fizer direitinho, dessa forma com foco, pode acender, né? Você sinta, aproveita o momento para sentir a energia das suas entidades próximas a você. Sobre descartar, fez um trabalho, fez ali uma pequena oferenda. Você pode colocar uma vela e uma fruta, oferecer para a entidade, você pode colocar um cafezinho para o preto velho, pode colocar para sua pombagira, você pode colocar uma tacinha de cidra ou de champanhe para ela, para Exu você pode colocar uma aguardente, para os caboclos você pode colocar um cacho de uva, pode colocar um mamão, né? Então quando você oferece esses elementos, muitas pessoas perguntam e ficam com dúvida, como eu descarto? Né? Pode comer? Então,
Pode comer? Pode, se você pedir para a entidade abençoar aquele alimento para comer. Por quê? Porque você não sabe como. Quando você oferece uma comida, por exemplo, à entidade. Tem uma energia ali. Ela tem uma energia e ela vai usar a energia daquela. Por exemplo, eu coloquei um mamão para o meu caboclo. Ele vai pegar a energia desse mamão e ele vai utilizar ela na minha vida. Ele pode, por exemplo, puxar toda a energia negativa que está no ambiente da minha casa e jogar no mamão. Eu não sei o que ele vai fazer. E se eu comer esse mamão que ele colocou toda a energia negativa da casa, eu vou colocar isso no meu corpo. Faz sentido. Então, se eu quero comer, na hora que você está firmando, fazendo a sua prece, fale, meu caboclo, abençoe esse mamão para eu comer depois, coloque sua energia positiva aqui para que eu possa, né, consumi-lo. Né? Literalmente, palavra tem poder. Tem que ser palavra ou o pensamento vale? Tô na casa cheia de gente, não quero falar muito, tô aqui, ó, só no pensamento. O pensamento, ele tem uma força espiritual muito grande, só que a força da palavra é muito maior, né? Então, do verbo se fez carne, né? Tem essa frase bíblica muito forte. A palavra, ela tem o poder de criar, de dar origem, né, de fazer acontecer aquilo que a gente fala. E eu vou te falar, um dos maiores erros que eu vejo acontecendo no dia de hoje, que gera problemas para as pessoas, é as pessoas praguejarem contra elas mesmas. É a pessoa falar, ai, que dia ruim. Nossa senhora, que clima horrível. Eu sou muito assim, e se criticar, né? Nossa, eu sou desastrado, eu não consigo fazer as coisas direito. Enfim, quando você fala tudo isso, você está criando. Olha como que acontece coisas no mundo espiritual. Quando você fala uma coisa, isso sai em uma forma de uma bolha da gente, uma bolha espiritual, e ela fica circulando na nossa casa, cria tipo uma nuvem. O pessoal acredita em Wi-Fi, sabe o que é a onda da energia do Wi-Fi e não acredita em vibração, em energia, frequência espiritual, vibração. Isso é louco, né? E é exatamente isso que você falou. O que você mentaliza e fala, você acaba puxando para você. Exatamente. E essa coisa, por exemplo, muita gente tem medo de demanda. Ai, tô com demanda. Mas o que é demanda? Demanda é um ataque espiritual. Muitas pessoas acham que fizeram, popularmente falando, fizeram macumba pra mim. Mas não, macumba pode ser que uma pessoa praguejou contra você. É o que a gente fala. Se alguém fala muito mal de você pelas costas, fala pra mim, Lília, você acredita que se você abençoar alguém, isso tem efeito positivo na vida da pessoa? Com certeza. E se você praguejar também. Então a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fala sobre alguém. Agora, a gente não tem responsabilidade nem controle sobre o que o outro fala sobre a gente. Como se proteger, Rafa? Então, como se proteger? Eu gosto muito de pensar que a gente tem que se proteger fisicamente, o nosso corpo, e a gente tem que proteger a nossa casa, o nosso ambiente, né? Fisicamente, como que a gente pode fazer? Eu gosto muito de uma sementinha chamada olho de boi. Ela não é um olho de boi de verdade, é uma semente marrom, maravilhosa. E ela tem uma energia de puxar energia, ela tem uma função de puxar energia negativa muito forte. Então, por ela ser da natureza, você nem precisa consagrá-la. Você vai pegar essa semente, vai segurar com força e pensar toda a energia ruim indo para essa semente. Mão esquerda ou direita, tem isso? Eu sou canhoto, eu vou sempre na sua mão dominante, esquerda, então. Na minha mão dominante, tá bom. né? Então não tem problema, né? Se é mão direita ou mão esquerda. E para proteger a casa tem uma coisa muito simples, que assim, é muito barato e tem um resultado incrível, que é fazer defumação com casca de alho e casca de cebola. Essas duas cascas juntas, quando você pega um carvãozinho que sobrou ali do churrasco, coloca na boca do seu fogão, deixa virar aquela brasinha quente. Ou algodão também, né? Pode ser também, né, que mantenha o foguinho aceso. Você pode colocar numa panelinha ali, coloca as cascas de alho, casca de cebola em cima, aquilo vai subir aquela fumaça, passa em todo o cantinho da sua casa, né, vai defumando e já vai mentalizando também toda aquela energia ruim indo embora. Agora, a energia ruim que vem do outro também pode se potencializar no nosso pensamento, né? Tipo, não gosto daquela pessoa, tem que desejar luz, tem que desejar bênçãos, porque volta para você.
E tá bom, não precisa aguentar todo dia, né? O bom dia, boa tarde tá ótimo, mas não precisa vivenciar o embate. Você não precisa Exato. mostrar o seu pior lado, porque como eu disse, eu acho que volta, né? Pois- Volta, né, Rafa? Volta. A gente tem isso na prática na vida, né? E uma coisa que você falou muito interessante, se você não precisa abençoar a pessoa que você não gosta, fique em silêncio. O silêncio é uma prece, né? Tem essa frase que fala muito sobre essa verdade. Se você tá vivendo um momento difícil com uma pessoa, silencie. Às vezes o silêncio é o maior ataque que você pode fazer contra alguém que lhe faz mal. Agora, para a gente encerrar, vamos encerrar falando de um ser que só faz bem. O gato. Eu vi um vídeo seu com um gato tão fofo. Gato ou gata? É uma gatinha, É uma Malu. gata. Qual o poder espiritual dos gatos na nossa vida? Eu já tive gato, eu sei que ficavam olhando para a parede assim, eu falava, opa, tá vendo alguma coisa que eu não tô. É isso, Rafa? Muitas vezes é isso sim. O gato, ele é um animal muito espiritual. Ele tem o poder de transitar entre o mundo espiritual e o mundo físico. O gato dorme muito, né? A gente já viu que passa quase mais da metade do dia dormindo. E muito disso que ele está dormindo, ele está andando pela nossa casa, no mundo espiritual, em projeção astral. Ele está ali cuidando, né? Às vezes, quantas vezes a gente está doente, a gente está triste, o gato vem, às vezes o gato não é nem muito de vir, mas nesses momentos ele vem, chega perto, ronrona. Esse ronronar do gato, ele tem uma energia de cura muito forte também, né? Então gatos são, assim, animais muito especiais. E o papel do cachorro é diferente? Não, o cachorro, ele tem um papel é um pouco diferente, ele também tem uma conexão espiritual muito grande, mas a principal função dele é proteção espiritual, a fidelidade dele. Aconteceu um caso que, assim, uma pessoa que eu tive que receber em casa, quando chegou, a minha cachorra começou a mancar. Isso pode ter sentido? Veio para mim e o meu cachorro quis proteger e foi nela? Sim, muitas vezes é isso que acontece. Os animaizinhos, né, os nossos pets, eles às vezes recebem uns ataques que são direcionados pra gente. Agora, Rafa, tem alguma mensagem que você queira deixar pro pessoal que está assistindo a gente para encerramento? Quando você estiver se sentindo sozinho, lembre-se, você tem uma família espiritual imensa ao seu lado. Olha aí, muito axé para você, mais do que você já tem ainda, ó. 3 palminhas. Axé pra nós. Axé, muito obrigada e que a gente continue esse bate-papo mais vezes, que é sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado, Lili. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.